Política, ciência e religião são três dos pilares comuns a quase todas as sociedades. No entanto, é consenso que o pensamento religioso não deve interferir na atuação dos demais campos. Mas no Brasil, muitas vezes, as crenças religiosas têm pautado a discussão política e também as políticas públicas relativas aos direitos humanos e à educação. E no Conexões de hoje nós vamos falar sobre essa relação entre política e religião. E para isso nós recebemos no estúdio a professora Maria da Conceição Silva, que é da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás. Olá, professora, obrigada pela presença. Olá, Camila. Eu agradeço o convite da TV UFG por participar desse programa e agradeço a todos os telespectadores, que é um tema extremamente importante nesse momento da história social, política e religiosa do Brasil. E também contamos com a presença do professor Alberto da Silva Moreira, que é do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Goiás. Olá, professor, obrigada pela presença também. Olá, Camila e telespectadores da TV UFG. É um prazer estar aqui com vocês para esse debate, essa conversa, que eu acho também muito importante. Bom, professora, começando com a senhora, como que a senhora enxerga essa relação entre política e religião e muitas vezes essa contaminação do discurso político pelas crenças religiosas? Acho que nós temos que retomar a história do Brasil, pensando de que forma há uma contaminação religiosa no processo político brasileiro. Esse processo político brasileiro vai se contaminando a partir da Constituinte de 1986 e passando em que as igrejas pentecostais estão em volta do processo da Constituição, na Constituição promulgada em 1988, e depois passando pelos governos Sarney, Collor, FHC, Lula, Dilma, e no atual governo agora, em que houve a eleição em 2018. Esse processo se contamina na forma em que, a partir da Constituição, os pentecostais e neopentecostais vão ganhando mais espaços no processo de eleição dos governos daí para cá na história do Brasil. Eles vão criando uma bancada, como a gente chama hoje, né? A bancada evangélica. Eles vão criando a bancada evangélica e, inclusive, igrejas vão se aglutinar em torno de alguns partidos políticos, como a gente vai ver aí a Igreja Universal do Reino de Deus. Vou passar a palavra para o professor Alberto, daqui a pouco a gente retoma. Professor, como é que o senhor enxerga essa relação entre política e religião? E já que a professora tocou nesse tema, a ascensão dos grupos pentecostais e neopentecostais na política brasileira? Eu acho que a Maria Conceição descreveu muito bem esse processo. Agora, eu gostaria, de saída, distinguir uma coisa. Talvez pareça a muita gente, e no ambiente universitário, que política não tem, que a religião não tem o direito de aparecer no espaço público ou na vida política. Isso digamos assim, algo muito questionável. Primeiro, nós temos que pensar que numa democracia, pessoas religiosamente motivadas são também cidadãos. E esperar que elas deponham a sua religião lá fora, quando agem como atores políticos ou sociais, é uma infantilidade. Então, o problema não é que as pessoas religiosamente motivadas levem a sua religião para o espaço público e para a política formal. Até aí não há problema, porque aqueles que não têm religião também estão motivados ou têm motivações, digamos, sejam ateus ou o que seja. Todos nós temos nossas motivações e temos o direito de tê-las. O direito de opção religiosa é um direito humano fundamental. O problema está justamente quando essas igrejas
começam a assumir o espaço público para defender interesses corporativos e impõem ao país a sua pauta de discussão, direitos reprodutivos, a questão das alianças políticas, etc. Então, aí nós temos o que ela muito bem disse, não apenas participam, eles montam uma estratégia da montagem e organização de partidos políticos próprios, não é? Ou fazem, por exemplo, lobbies, impõem, digamos assim, fazem alianças, e aí práticas que não são transparentes, práticas que não são de acordo com a democracia, e impõem ao país a sua visão de mundo e os seus valores religiosos. Ora, numa democracia, as diferentes concepções religiosas devem ter o direito de existir, de serem respeitadas, mas elas não têm o direito de se impor a todos que não concordam ou pensam diferente. Isso é contra o próprio conceito de democracia. E eu acho que nós estamos vivendo aqui uma fase aguda desse processo. Professora, sempre que a gente pensa nessa relação entre religião e política, a gente lembra do fundamentalismo religioso. O que é o fundamentalismo religioso e dá para traçar algum paralelo com a política brasileira e esse tipo de movimento? Camila, sim. Nós temos aí no processo de expansão das igrejas evangélicas, pentecostais e neopentecostais, que são diferenciadas, conceitos diferentes para cada ramo dessas linhas religiosas, né, dessas igrejas, né? E há que se pensar que de alguns tempos para cá, por exemplo, da década de 90 para cá, nós caminhamos para um processo de surgimento de igrejas neopentecostais com posições religiosas, posições políticas e posições que possam interferir até no processo de educação brasileiro muito fechadas, muito fundamentalista. E é muito temeroso e assustador ao se pensar numa sociedade em que a religião determina o que o professor deve fazer em sala de aula, o que a sociedade deve fazer-se culturalmente. Caminhar para pensar num fundamentalismo religioso é extremamente catastrófico para a história do Brasil contemporâneo neste momento. Bom, tem que ir para o rápido intervalo, mas eu vou repetir essa mesma pergunta para o professor Alberto daqui a pouquinho. Você continua com a gente no intervalo e continua acompanhando Conexões no canal 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia ou no 15 da Gigabyte HD TV. Além disso, dá para assistir ao programa pelo perfil da TV no Facebook ou pelo canal da TV no YouTube. Conexões está de volta e hoje discutimos política e religião. Aqui no estúdio contamos com a presença da Maria da Conceição Silva, professora da Faculdade de História da UFG, e também com o professor Alberto da Silva Moreira, que é professor de Ciências da Religião da PUC Goiás. Professor Alberto, vou começar com o senhor dessa vez. O senhor pode definir um pouquinho para a gente o que é o fundamentalismo e também, como a professora Maria fez, traçar esse paralelo entre o que está acontecendo no Brasil hoje e esse tipo de movimento? O fundamentalismo é essencialmente uma tentativa de colocar de forma autoritária ordem no mundo. O fundamentalismo é a intolerância ou a incapacidade de fazer interpretação, é a incapacidade de elaborar uma hermenêutica, uma interpretação das coisas e um debate. Quer dizer, o fundamentalista geralmente a parte de uma necessidade meio obsessiva de segurança. O fundamentalismo, em termos de psicologia social, vem ou aparece geralmente em momentos de grandes e profundas convulsões culturais, mudança de valores, e as pessoas se apegam, têm a tendência de se apegar a candidatos, a pessoas, a ideias,
a dogmas que aparentemente lhes dão segurança e lhes apontam o caminho correto. Então, o fundamentalismo religioso não está apenas no Islã. A nossa tentativa geralmente é de ver o fundamentalismo só nas outras religiões, mas ele como tendência, ele acontece está presente em todas elas, principalmente no nosso processo avançado de mudança de uma sociedade capitalista globalizada, em que os valores modificam muito rapidamente, onde não há mais chão firme para se pisar. Então, essa insegurança generalizada é um terreno fértil justamente quando aparecem figuras que dizem, olha, eu tenho a resposta e ela é desse jeito e tal, e geralmente são visões de mundo simplistas, que recorrem a ideias, chavões, não é? E também, como eu disse, uma incapacidade da argumentação e da interpretação. Então, o fundamentalismo não é só uma forma de ler a Bíblia ao pé da letra, isso também é uma forma, mas o fundamentalismo é uma visão de mundo, e ele surge com a modernidade tardia, se a gente puder dizer isso. Professora, a senhora começou no bloco anterior a falar um pouco da questão da educação, da influência disso na educação. A gente vê recentemente vários projetos de lei e várias falas também de políticos interferindo na educação, na forma como as escolas lidam com as questões relacionadas à sexualidade, a questões de gênero ou mesmo a questões religiosas. Como é que a senhora vê a interferência disso na educação, da religião na educação formal? A interferência da religião na educação formal, de certa forma, a gente gostaria de ver por dois ângulos. Porque a história, ela também existe uma história das religiões, que é totalmente diferente de uma interferência de uma religião única num processo educacional, vamos supor, de adolescentes, na educação básica. Por exemplo, se uma escola religiosa vai dizer para uma criança que ela não pode estudar música porque a música é coisa do demônio, então isso é uma interferência extremamente perniciosa na educação desse adolescente. Porque a religião não vê a música como algo saudável, mas como algo que é contaminado, que se contamina. Isso é catastrófico. E é mais catastrófico ainda quando a gente vê agora, como professor de história, o projeto Escola Sem Partido. Desculpa, Escola Sem Partido. Não é escola sem partido. Como eles dizem agora, algumas igrejas no próprio Congresso, dizer que professor não pode, tem que acabar com o ensino ideologizado nas escolas. Né? Isso, na verdade, fere a autonomia de ensino em sala de aula. Né? E quando a religião se apropria desses mecanismos de achar que é positivo o ensino da religião numa perspectiva extremamente conservadora, é muito ruim para o processo de educação dessa criança como cidadão num processo democrático de Estado de Direito, de uma criança que tem direito de aprender sobre a diversidade cultural, religiosa, sobre a diversidade do seu povo, sobre um país que ele é multicultural. Vou passar a palavra para o professor Alberto para que a gente consiga finalizar o bloco. Professor, qual que é a sua avaliação a respeito do que a professora começou a comentar aqui de religião na educação? Eu estou absolutamente de acordo. Eu acho que, eu diria apenas, aqui isso não é novo na história brasileira. Nós já temos um passado aí também nos anos 30, a Igreja Católica no passado tentou fazer isso também, só que eu diria, não há apenas uma atitude fundamentalista, ou há uma estratégia elaborada de ocupação dos espaços do Estado laico para impor através, né,
não há um confronto das igrejas com o Estado laico, como talvez a gente imagine. Há uma estratégia elaborada dessas igrejas de ocupar cada vez mais os espaços do Estado laico para justamente impor essas visões de mundo. Por exemplo, contra a teoria da evolução, uma visão criacionista e em outros tantos itens ou espaços em que igrejas tentam impor ao restante das sociedades os seus valores, a sua visão de mundo e contribui para o emburrecimento, para o embrutecimento da população brasileira. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de barbárie, principalmente quando nós confundimos constantemente a verdade com a mentira. Quer dizer, parece que a mentira, de tanto ser repetida, tornou-se verdade. Quer dizer, as pessoas desistem de procurar a explicação mais fundamentada, que geralmente vem da ciência, dos professores, dos pesquisadores, e embarcam nos boatos, nos fake news. Então, aqui nós temos um problema gravíssimo, realmente, da educação que está sendo afetada. Ok, professor. A gente vai para mais um intervalo e finaliza essa conversa no próximo bloco. Contribua com Conexões, envie as suas sugestões para o e-mail jornalismo@tvufg.org.br ou então por uma mensagem no WhatsApp, no 99181 1406. Estamos de volta com Conexões e hoje discutimos política e religião. Nós estamos conversando com a Maria da Conceição Silva, que é professora da Faculdade de História da UFG, e também com Alberto Silva Moreira, que é professor de Ciência da Religião da PUC Goiás. Professora, uma outra relação um pouco conturbada em alguns momentos no país são a criação de políticas públicas, principalmente voltadas para as questões de direitos reprodutivos, descriminalização do aborto, quando se fala da relação entre política e religião. Muitos movimentos se veem contrários a isso e acabam interferindo na forma como as políticas são pensadas. Isso pode ser danoso para a saúde, principalmente da mulher, para a criação de políticas públicas voltadas para essa questão? Sim, Camila. É danoso porque é uma discussão que passa também pela discussão de saúde pública e de direitos humanos. Saúde pública da mulher e na discussão também de que a saúde pública dela em si, enquanto indivíduo, ela que deve decidir. Né? Por exemplo, vamos dizer, um caso específico de um estupro. Caberia a ela, a vítima, tomar sua decisão. É complicado e quando você percebe que as religiões, sobretudo as religiões mais fechadas, interfere querendo dizer que o que se deve fazer, o que a mulher se deve fazer, retirando a ela o direito de decisão, de julgar o que ela pode fazer, pode decidir por si. E né? Pode levar a retrocessos, professora? Claro. Nessa discussão toda aí, sobretudo nesse momento político, vindo aí da eleição de 2018, o que nós percebemos neste aspecto, em vários outros aspectos da religião e da política e da educação e da saúde e direitos humanos, um retrocesso enorme. Vários pesquisadores, professores das áreas de ciências humanas, já disseram isso, já têm apontado isso, já têm escrito muita coisa a esse respeito. Okay. Professor Alberto, qual a sua opinião sobre isso? Eu penso que nós temos aí um pacote de questões que a sociedade brasileira precisa discutir
e precisa discutir com clareza, calma e o mínimo possível de apaixonamento e o mínimo possível de intervenção de lobbies das igrejas. São questões de consciência, são questões que afetam a saúde pública. Há uma grande hipocrisia, há uma grande moralização, uma moralização exacerbada dessa discussão, não é? Por exemplo, toda a discussão, não é que as pessoas devam ser a favor ou contra o aborto. De minha formação, eu sou contra o aborto, mas isso em tese tem que ver cada situação, quem tem que ver principalmente a vítima, a mulher atingida e tudo mais. Então, aqui há uma inflação, às vezes, de argumentos fundamentalistas. Por exemplo, se prega muito forte contra o aborto e se passa a assumir a pena de morte. Quer dizer, não pode matar no ventre, mas depois você mata, quando ele não chega aos 18 anos. Então, há uma falta de seriedade tremenda, uma falta de competência, há uma falta de ouvir os especialistas e as especialistas de cada área. Então, se entra muito facilmente com um discurso moralizante, piedoso, que comove o grande público, as grandes massas, mas que não se sustenta, não é? A mesma coisa são as políticas, por exemplo, digamos, contra o aborto e contra as políticas, digamos, de equalização da renda, os programas que ajudam, digamos, milhões de pessoas a sair da situação de miséria. Essa deve ser cortada. Quer dizer, há uma contradição imensa entre uma coisa e outra, que as pessoas não percebem isso, porque muitas vezes estão totalmente influenciadas ou o debate está acalorado demais e muito cheio de paixões, e não está se atingindo a serenidade que a seriedade do tema exige. Bom, acho que o nosso tempo está quase chegando ao fim, vou ter que encerrar essa discussão. Muito obrigada, professora, pela sua presença. Eu que agradeço o convite e agradeço também os telespectadores da TV UFG. Muito obrigada. Obrigada também, professor Alberto. Obrigado, digo eu, é um prazer a gente estar aqui. Oxalá os telespectadores e as telespectadoras que estão nos ouvindo possam continuar esse debate. Nós temos que conversar sobre isso. E temos que vencer essa, às vezes, antipatia de um lado ou de outro. Temos que avançar, conversar com as pessoas. Não achar que o outro é necessariamente um inimigo, mas também, digamos, se há uma opinião, se uma determinada opinião vence, também saber respeitar e levar para isso, para que essa discussão prospere, argumentos que tenham pé e cabeça, baseado no estudo e que respeite a liberdade das pessoas, não é? Obrigada. Bom, o Conexões está chegando ao fim, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação. Ou então pode também acessar o nosso site e as redes sociais da TV UFG. Agradeço a sua presença mais uma vez e te espero no próximo programa.